E o novo técnico do Vasco é filho de um vascaíno. Pelo menos foi o que contou Pedro Emanuel em sua apresentação nessa segunda-feira, abre aspas para o treinador. Vou confidenciar uma coisa, meu pai é vascaíno e nem eu sabia disso, porque ele nunca tinha me confidenciado. Ficou orgulhoso e até chorou quando soube que eu me acertei com o Vasco. Aí eu percebi o tamanho e a dimensão que o Vasco tem. O Pedro Emanuel, que passou as últimas 8 temporadas trabalhando no Oriente Médio, tinha negociações avançadas com o Al-Ittifaq. Quando o telefone tocou e do outro lado da linha o Vasco, ele desistiu do acordo com o Al-Ittifaq para se mudar para o Cruz Maltino, acordo até dezembro de 2027. E a estreia já acontece nessa semana em partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Só para completar o noticiário, o Cruz Maltino contar que Paulinho, lateral esquerdo, contratado sem custos do América, ele estava em fim de vínculo, também foi apresentado, abre aspas para ele, estou muito feliz com o contato do Vasco. Sabemos da grandeza do clube e me passaram um projeto que agradou demais. Confesso que não vi a hora de estar aqui, disse o ex-jogador do Coelho. Olha, foi feita a apresentação ainda há pouco do técnico Pedro Emanuel no Vasco da Gama e a gente traz um trecho para você. 17 minutos de entrevista, ele falou mais de 40. Depois a gente vai lapidar e garimpar mais alguma coisa importante que ele disse, mas acho que já de imediato para você ver o que ele pretende. Como ele vai jogar? Isso foi perguntado para ele. Como que você vai jogar? Você joga defensivamente, você joga ofensivamente? Acho legal. Vamos acompanhar? Sem dúvida que tinha um conhecimento e tenho um conhecimento grande daquilo que é o Campeonato Brasileiro, não só pela qualidade dos intervenientes, mas por ser uma das competições que mais admiro, com mais qualidade que temos no mundo. E naturalmente que me socorri daquilo que são os treinadores que passaram e que estão no Campeonato Brasileiro e que de facto são uma boa referência e grande referência porque têm sido uma história de sucesso e é essa que nós pretendemos enquanto Comissão Técnica vir encontrar aqui no Brasil, aqui na Série A e aqui no Vasco, porque de facto o desafio é grande, é um clube gigante, mas é um clube gigante não só no Brasil. Eu tenho essa noção de Portugal, que a maior parte dos portugueses com quem eu tratei e passei nas últimas semanas antes de vir, me demonstraram. Por isso o desafio é grande, o entusiasmo também é grande da nossa parte, temos essa noção de que é um desafio à nossa imagem, porque nós preparamos-nos bem para isso, e eu em especial sei que sou um desconhecido para grande parte de vocês, mas temos trabalho para fazer, queremos demonstrá-lo e dar-nos a conhecer com o trabalho que vamos efetuar. Boa tarde, Pedro Emanuel, sou o Flávio Vinick, do SBT, a gente está ao vivo no SBT Esportes Rio, te desejar primeiramente boas-vindas, sucesso aqui no Vasco. Eu queria que você dissesse qual vai ser a sua estratégia para em pouco tempo se ambientar o Vasco, ao futebol brasileiro e atender os anseios da torcida, que vem sofrendo com o time há anos, o time na zona de rebaixamento, tem também o desafio contra o Fluminense na Copa do Brasil e na Sul-Americana, contra o Medellín. Muito obrigado. Certo, obrigado desde já pelas palavras. O desafio é grande, como referiu, e bem. Temos uma intervenção que tem que ser imediata, porque, como é lógico, em 18 jornadas o clube trocou 2 vezes de treinador, é porque naturalmente as coisas não estão bem, mas isso faz parte daquilo que foi a nossa preparação ao longo de vários anos e pela experiência que nós temos daquilo que fazemos. Compreendo também que o vosso ceticismo em relação à escolha do meu nome, mas vem muito ao encontro disto que está a falar. Acho que isto é algo que nós temos enquanto equipa técnica, que vimos para organizar, vimos para sermos compactos, vimos para transmitir a confiança que os jogadores neste momento necessitam, mais do que ninguém, eles precisam disso, naquilo que é o nosso processo de treino, naquilo que é o nosso processo de jogo e naquilo que nós podemos fazer em conjunto. Para, como disse muito bem, as expectativas são grandes por parte dos nossos torcedores, temos uma torcida fantástica
e eu acredito que não lhes peço neste momento que acreditem sim no nosso trabalho, naquilo que nós vamos desenvolver, naquilo que vamos fazer e ter como imagem da nossa equipa, que é aquilo que é a referência que eles querem também junto deles, para continuarem a ter esta paixão que têm, que de facto foi isso que me cativou a tomar esta decisão de enquanto chefe e líder da equipa técnica, virmos para o Vasco. Boa tarde, Pedro. Pedro Cobalé do Lance. Seu antecessor, Renato Gaúcho, ele deixou desde o começo muito claro que o foco da equipe seria o Brasileirão. Eu sei que na Europa o calendário não é tão apertado quanto aqui, muitas competições aqui. Então eu queria ouvir de você qual que vai ser o foco do Vasco, do Pedro Emanuel, qual competição ele vai olhar, vai seguir olhando o Brasileirão ou vai dar um carinho maior à Sul-Americana, à Copa do Brasil? Não, eu acho que neste momento que a tabela classificativa diz-nos muita coisa. Acho que é prioritário para nós, e como eu disse quando cheguei ao aeroporto, voltar a pôr o Vasco no lugar onde merece. E na minha opinião isso é fundamental para nós, olharmos para o Brasileirão também como sendo algo prioritário, porque estamos numa situação, não diria delicada, porque a distância para os lugares que estão acima são poucos pontos, e acho e acredito que podemos fazê-lo. E olhando para as outras competições com ambição, que eu acho que isso é a história e a essência do Vasco, várias conquistas durante muitos anos, e acho que isso tem que fazer também parte da nossa essência. Olhar para cada competição, olhar de uma forma específica. Sei que é um calendário apertado, sei que temos pouco tempo, mas isso é que é o desafio nosso, e desde já referir que quando entrei neste CNT senti a energia do clube, senti de facto que aquilo que é a grandeza do clube se faz com as pessoas, e aquilo que eu encontrei aqui é muito positivo para aquilo que é o trabalho que queremos desenvolver, e isso é logo o alicerce para aquilo que vem aí, e no qual acreditamos muito que podemos fazer. Pedro, boa tarde, aqui atrás. Ricardo Lai, TV Globo. Qual o estilo de jogo, né, que você pretende colocar em prática no Vasco? Um estilo de jogo mais de posse de bola, de propor, né, o jogo, ou mais reativo, mais um contra-ataque? E se para esse momento já é possível assim colocar em prática o que você prefere de um time de futebol, do estilo de jogo? O que eu prefiro, honestamente, é ter um bocadinho disso tudo que está a falar, em diversos momentos, em diferentes momentos durante o jogo, e preparar a equipa para isso. Momentos em que possamos ter a bola e somos nós a comandar o jogo com bola, momentos em que vamos ter que defender organizados, com rigor, com competência e acima de tudo com a agressividade que tem que ser a nossa imagem principal, para que possamos ter esse sucesso que nós pretendemos naquilo que são os resultados. Acho que eu, chegando e olhando para aquilo que é a exigência de um Vasco e da exigência de uma torcida como nós temos, queremos uma equipa competitiva e a disputar os jogos até ao final. E é isso que nós vamos introduzir na nossa equipa, vamos preparar a nossa equipa para que de facto disputemos o resultado até ao final, e de preferência sempre com os 3 pontos. Boa tarde, Pedro. Alex Rosa, canal Fala Vascão. Você foi zagueiro, campeão, e o sistema defensivo do Vasco, pelo menos no Campeonato Brasileiro, só não tomou gol em uma partida. Como é que você já viu o elenco, já viu os zagueiros, já diagnosticou alguma coisa que possa ser feita, e se você já conversou com esse homem aqui para trazer alguns nomes aqui para o setor defensivo? Não, com o Admar temos conversado todos os dias e sobre muitas coisas. Naturalmente que é importante avaliarmos aquilo que é o elenco que temos, adaptarmos aquilo que é a forma de jogar, aquilo que são as características individuais do elenco que nós temos, e sem dúvida que mais importante do que falar em nomes é falarmos enquanto equipa, e temos que ser fortes enquanto equipa, e é isso que é a minha preocupação. Debatemos isso diariamente, não é muito tempo, mas neste momento é algo que é o foco nosso, é organizarmos enquanto equipa, sermos um todo, para nos tornarmos mais competitivos. Compreendo a pergunta de não termos
sofrermos golos em todos os jogos, mas isso não é só de uma linha defensiva, não é só de um zagueiro, envolve toda a equipa. Hoje em dia, e o futebol exige-nos isso, o futebol já não é 5 atacam e 5 defendem. Hoje em dia o futebol e o jogo é uma equipa, é um todo, e temos que estar todos a dominar a mesma ideia, os mesmos princípios e, acima de tudo, os mesmos objetivos. Pedro, boa tarde. Rafael Figueiredo, da TNT Esportes, bem-vindo ao Rio de Janeiro e ao Vasco. Você, no início, trabalhou com o André Vilas Boas, né, que é um dos primeiros expoentes dessa nova escola portuguesa, né? Digamos, apareceu ali em 2011 no Futebol Clube do Porto. Queria que você dissesse pra gente o que você trouxe de aprendizado daquele seu início com o André e se tem alguma característica do jogo dele, né, que é de mais compactação, mais transição rápida, que você aplica hoje em dia. Não só do André. Eu felizmente fui tendo ao longo da minha carreira enquanto jogador bons treinadores, começando e eles também, de formas diferentes de trabalhar, me fizeram campeão. E por isso, passando também pelo Mourinho, que enquanto jogador bebi muito daquilo que foi as aprendizagens que tive com ele, que me fez também olhar para a carreira de treinador como sendo uma opção válida na minha pós-carreira, e depois o André Vilas Boas, que acrescentou também numa época de grande sucesso do Futebol Clube Porto, levou-me para ideias mais claras. Ideias onde isto que nós já temos a falar aqui de uma forma muito resumida, mas que é o futebol atual, que é sermos alegres naquilo que é a nossa forma de jogar, e o alegre é não ter medo de ter a bola, assumirmos o jogo quando tivermos a bola, mas no momento em que não a tivermos, temos de ter a capacidade de ajudar a nossa equipa, de reagir à perda de bola, tudo isso que faz parte de uns princípios que a nossa equipa tem, pode melhorar, vai melhorar e com certeza nos vai tornar mais competitivos. Isto só acontece de uma forma, a exigência que vamos pôr no trabalho diário, aquilo que é olharmos para o jogador e tentarmos tirar o melhor dele, e o melhor dele tanto pode ser defensivo como ofensivo. Por isso, essa é a parte que nós nos vamos focar, para fazer com que a nossa equipa, quando entra em campo, se sinta confortável, se sinta confiante e, acima de tudo, que dispute o jogo e seja competitivo. Pedro, boa tarde, bem-vindo aqui na frente. Bem-vindo ao Vasco da Gama. No trabalho anterior do Renato Gaúcho, parte da torcida entendia que nas coletivas ele até criticava o elenco. Então, eu queria saber da sua visão sobre o atual elenco, o que você acha, se é para estar brigando lá embaixo, para alçar voos maiores, e se permite mais alguma coisa. O Carlos Alberto comentou numa publicação no Instagram, comemorando muito sua contratação. Queria que você falasse um pouco da relação com ele, jogaram juntos no Porto. Obrigado e mais uma vez bem-vindo. Essa foi provavelmente a pergunta mais difícil, falar sobre o Carlos Alberto, mas todos vocês conhecem, um ex-colega e excelente amigo, e tenho uma relação ótima com ele e de muitos sucessos também, independentemente da forma dele ser, muitos sucessos. E peço desculpa disso. O elenco. O elenco. O treinador até criticaram certas oportunidades na coletiva. Não, até porque não posso criticar muito, porque ainda não conheço muito bem, então vou começar a conhecer. Como é lógico, não me vão ver a fazer isso. Normalmente isso não faz parte da minha... A mim faz parte, a minha maneira de ser e a minha forma de estar é avaliar o contexto de equipa. O jogador faz parte da equipa e por isso mesmo sou eu que dou indicações e a forma como nós jogamos e a forma como nós trabalhamos. E elencamos muito isto naquilo que é o nosso processo de treino e a forma como nós preparamos os jogos. Isso sim é algo que eu gosto muito de valorizar e gosto muito de falar. Relativamente a situações individuais, muito dificilmente o irei fazer. Espero que isso seja claro, porque acho que faz parte da minha forma de ser e de estar. Por isso mesmo é que, por onde passo, tento deixar sempre tudo bem claro da forma como trabalho e da forma como relaciono com todos. Com respeito, com exigência, mas com respeito. Aqui, Pedro. Boa tarde, seja bem-vindo. Jonatas Santos, canal BTB Esporte. Até dentro dessa pergunta que o Cauê acabou de fazer,
O Vasco tem bons ativos que foram contratados recentemente, mas não rendeu dentro daquilo que o torcedor esperava. Um exemplo, o Marino, o Brenner, são jogadores que o torcedor espera mais. Como é que você pretende fazer para recuperar o lado individual desses jogadores, até para ajudar na forma coletiva? Como é que você vê para potencializar esses jogadores que são bons ativos do Vasco? Obrigado. Agradeço a questão, porque é uma questão pertinente. Não só esses dois jogadores, e como eu disse, não vou individualizar, todos os jogadores são ativos do clube, todos eles podem ser importantes e todos eles neste momento precisam de confiança, porque só dessa forma podem render mais e a confiança vem com clareza nas ideias daquilo que temos que fazer. E acho que isso é a forma como nós vamos intervir, a forma como nós vamos introduzir-nos naquilo que é o trabalho e o processo de treino que eles tinham e que vão passar a ter, e que dessa forma poderão se sentir mais confortáveis. É lógico que o futebol tem uma característica que eu acho apaixonante. O futebol não é matemática, o futebol é incerto e depende muito do momento. E vou tentar tirar o melhor momento de cada um dos jogadores, e os que estiverem melhor, naturalmente, irão jogar mais vezes para poderem render mais. E os outros vou naturalmente resgatá-los para serem solução e para quando entrarem, estarem preparados para aquilo que vão enfrentar. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Eduardo Ferrares, do canal Vasco Connection. Pedro, você disse no início da sua entrevista que você chega como desconhecido da torcida. E aí eu lembrei do Abel Ferreira, não sei se você acompanha o Abel Ferreira no Palmeiras, chegou também como desconhecido e hoje um dos maiores vencedores no futebol brasileiro, assim como você chegou. Como chega essa informação para você, se você pega o trabalho dele também, de certa forma, como espelho? Até mesmo o Admar tem sido muito elogiado pela torcida do Vasco por conta da agilidade na contratação por reforços, dentro das limitações, vem trabalhando firme, forte, duro. O Vasco vem passando por dias maus, mas vem agindo na medida do possível para entregar o melhor para o seu torcedor. Obrigado, boa tarde. Sem dúvida que o Abel, tal como o Jorge Jesus, como vocês sabem, são casos de sucesso, e agora temos outros também no nosso campeonato português, e para mim são referências e são um bom exemplo. O Abel é um excelente exemplo de alguém que chega desconhecido. Para mim não é problemático. Eu sei que grande parte das pessoas não me conhece. Vou ter que trabalhar juntamente com a minha comissão para conquistarmos esse espaço no futebol brasileiro, até porque é um futebol muito exigente, é um futebol que nós sabemos que é extremamente competitivo e que por isso mesmo só com trabalho entregamos à torcida aquilo que é confiança, porque eu acho que isto faz parte da vida. A confiança não se pede, eu acho que a confiança conquista-se. E isso é o que nós pretendemos fazer dentro do Vasco. Conquistar os nossos torcedores na base do trabalho, na base daquilo que é a essência do clube, que é a dedicação, a igualdade, o esforço, a competitividade e tudo aquilo que faz de nós grandes. E por isso mesmo este vai ser o nosso foco. É sem dúvida um grande exemplo, aquilo que vemos na história do sucesso do Abel. Parabéns e um abraço para ele desde já, porque sem dúvida está a fazer um trajeto fantástico e para mim é um exemplo e um exemplo a seguir. Aí então a presença do técnico Pedro Emanuel. Resta saber se a documentação vai estar ok para que ele possa estrear então na quinta-feira, já no banco de reservas, ou vai a Salvador para observar o time também, de perto, e aí ter as suas devidas anotações. Vamos ver se ele decola como novo técnico do Vasco. A nossa torcida é para que dê tudo certo e que os reforços possam chegar e ele fazer um time bastante competitivo. O que você achou? Deixa aí o seu nome, deixa o seu comentário, o nome da sua cidade, para receber aquele nosso abraço aqui no nosso canal.